Olá pessoal, boa tarde, estamos de volta aqui para mais um vídeo, né? E hoje quebrando o recorde, 3 vídeos por mês, quem diria, né? Brincadeira. Pessoal, é o seguinte, pessoal mandando perguntas pra gente, muito legais, eu recebi umas aqui muito show de bola e deu vontade de fazer o vídeo, né? Eu vejo o pessoal pedindo pra gente fazer cada vez mais os vídeos, até tem uma pessoa pedindo pra gente fazer todo dia. Mas assim, ó, eu queria ser bem sincero com você, tá bem difícil fazer os vídeos, sabe? A gente até nota assim certos assédios, ataques, assim, que é pra gente não fazer, mas assim, é uma coisa que eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, eu me comprometi a fazer esses vídeos e vou fazer até o final. E uma coisa que é muito legal, quem me acompanha aí é daqui uns 30, 40 anos, viu? Duda de cabelo branco, careca, barba de Papai Noel, de repente, né? Vai saber. Certo? Mas tá bem difícil, assim, sabe? Porque o que acontece? Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu fazia em casa. Quem me acompanha lembra disso, comecei a fazer em casa. E em casa não dá mais pra fazer, tá, pessoal? Alguns ataques, assim, ataquezinhos, né? E a gente tem que dar atenção pra esposa, né? Tem que dar atenção pra filhota, né? E a gente tem que lavar a louça, arrumar a cama, varrer o chão. E aí não sobra tempo pra fazer os vídeos. Então, o que acontece, né? Tô brincando. Aí resolvi fazer os vídeos no trabalho. Aí os vídeos a gente faz às vezes de manhã bem cedo, né? Ou a gente faz ao meio-dia ou à tarde quando dá tempo. Eu tenho o privilégio de poder fazer no meu trabalho, né? Assim que o chefe sair. Ele que não saiba disso, né? Então eu posso fazer no trabalho. Mas a gente está com muito trabalho aqui, graças a Deus que cada vez aumente mais, né? Então tá bem difícil. Então eu tô vendo de repente para fazer o meio-dia, né? O meio-dia é o momento que eu tenho disponível. Só que eu não posso ficar o meio-dia aqui, porque se eu ficar o meio-dia aqui, vai entrar pessoas, vai entrar clientes, eu vou ter que atender, vou ter que parar. E é muito ruim, às vezes tu dá um pause, no vídeo tu volta, tu perdeu literalmente o raciocínio, sabe? Então não fica muito legal. Então eu vou ter que sair, de repente, ter que fazer que nem o Saulo, pegar a câmera e ir para um parque, sei lá, em algum local e fazer o vídeo, né? Um sacrifício que vai valer a pena, né? Porque a gente vê que vale a pena quando as pessoas entram em contato com a gente, escrevem, sabe? Fazendo as perguntas de, poxa, que legal, né? Que legal que tá tendo essa repercussão boa, né? Esse lado bom, certo? Então é isso que faz valer a pena, né? Lembrando que eu faço parte do grupo espiritualista universalista Guerreiros da Luz, né? Nós temos a filosofia do guerreiro, né? Despertar o guerreiro em cada um de nossos irmãos, o guerreiro e a guerreira, né? Que as pessoas possam lutar sempre, né? Contra esses grandes males que hoje estão cada vez mais fortes, o estresse e a depressão, né? E a gente tem a filosofia de espiritualidade com autoconhecimento, né? Sem preconceito, sem vaidade, sem egos, né? E é por aí mais ou menos que funciona, né, gente? Então é isso aí, certo? 3 vídeos esse mês, não sei quantos vou conseguir fazer o mês que vem, 2, né? Então, assim, só pra vocês saberem, tá bem difícil pra mim fazer, realmente a gente sente alguns ataques, assim, sabe? Mas foi o mês que eu mais consegui fazer vídeos. Recebi 3 perguntas aqui muito legais, eu falei, pô, saca aquelas perguntas que dá vontade de responder, de fazer o vídeo, então geralmente eu vou acumulando, né? A gente recebe uma por semana, uma por mês, uma a cada 3 meses, não tô brincando. A gente vai acumulando, daí faz o vídeo de perguntas e respostas, né? Então mais ou menos isso aí. O grupo que a gente trabalha está de férias, a gente volta agora no próximo dia 14 de março, não vejo a hora de começar. Eu pretendo fazer assim uma gravação bem diferente assim para levar para vocês, né? Dividir com vocês como é o dia que antecede o centro espírita, né? O centro espiritualista, né? A gente também fala centro espiritualista. Como que é o dia que antecede? Como funciona, né? Eu quero registrar isso, eu quero gravar isso de manhã, né? Vou fazer um vídeo à tarde. E aí algumas horas que antecede a ida para o centro, vou mostrar aonde é o meu centro para vocês, né? Muito humilde, muito simples, assim, ó, não se assustem com o que vocês vão ver, não esperem assim, aquela casa maravilhosa, né? Aquela coisa, não, um negócio muito simples, sabe? Porque a simplicidade para mim é tudo, assim, sabe? O Saulo, quando ele fala assim, espiritualidade com simplicidade, com humildade, cara, eu acho o máximo, assim. E não tenho vergonha de dizer, eu trago isso comigo também, assim, a pessoa pode dizer, é cópia, plágio, não me interessa, sabe? Eu acho muito legal, e na espiritualidade o negócio é somar, né? Nunca dividir, sempre vou dizer isso para todas as pessoas. Bom, meus amigos,
Então é isso aí, tá? Então o grupo assim vai começar, a gente está com projetos novos, né? A gente sempre procurando melhorar. Esse ano a gente pretende dar passes em cachorros, gatos, peixe, sabe? A gente trabalha muito com a linha de São Francisco de Assis, a gente tem uma paixão por São Francisco de Assis. A gente vai começar esse trabalho que não é pioneiro, muitos outros centros já fazem, mas o nosso quer ter isso, né? Eu levei a ideia pro grupo, lá é uma democracia, o pessoal, meus amigos sempre muito prontos, aceitaram, acharam massa. E vai funcionar assim, a pessoa vai com um animal que esteja doente, né? Ele vai ser atendido logo no começo e depois ele é liberado. Eu acho que vai ser muito legal. Eu tenho um grande carinho pelos animais e acho que é muito legal a gente trabalhar nisso também. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, os animais, eles recebem muita carga espiritual. Eles puxam muita coisa dos donos para eles, né? Uma coisa que seria muito interessante, toda pessoa que trabalha com espiritualidade, que é bombardeada, de ter um animalzinho. Por quê? Porque eles assim, eles dão a vida pelo dono. E isso vale também espiritualmente e energeticamente, sabe? Eles puxam muita coisa para eles, assim. De repente, mas então eu vou ter só para puxar aquilo que é meu. Não, não é só isso. O animal vai te ensinar a tu amar mais, a tu ver realmente o quanto, né, a gente tem a aprender com os animais. E realmente assim, em momentos que tu tá muito para baixo, assim, porque nós somos seres humanos, seres imperfeitos, mas ele vem e ele começa a te jogar para cima. É uma energia muito boa mesmo, assim, sabe? Um conselho que eu dou para todas as pessoas que trabalham é ter um animalzinho junto, assim, porque assim, ó, uma coisa que vai ser são os aliados do poder. Todos nós temos animais que são guardiões nossos que estão lá no plano astral, né? Tem pessoas que têm lobos, tem cachorros, tem golfinhos, tem pessoas que têm rottweilers, tem pessoas que têm panteras, águias, não dá para enumerar. Então a gente tem esses animais já como protetores nossos lá no plano astral. E muitas vezes se manifesta aqui no plano físico a gente tendo um animalzinho. Então a gente tem que levar esse amor. Eu sempre vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu acredito. Se tu não conseguir amar um animal, tu não vai conseguir amar um ser humano. Não tem como, certo? Então a gente vai começar a fazer esse trabalho também no nosso grupo, certo? E uma coisa que eu quero fazer é fazer um vídeo, né? Um vídeo que antecede um trabalho espiritual. Eu quero gravar assim fazer uma gravação. Como eu vou estar pela manhã, né? Eu quero gravar isso, vocês vão estar comigo nesse dia, né? Eu vou gravar, não eu acordando, é claro, mas aí quando eu acordo, depois de manhã, daí eu vou ligar a câmera e dizer, esse dia é quarta-feira pela manhã, são tantas horas, né? Como eu estou me sentindo, depois eu gravar um pouquinho no meio da manhã, ao meio-dia, à tarde, e depois vou levar a câmera, quero levar vocês juntos comigo para o centro espírita, né? E claro que a gente não vai gravar os trabalhos, nem os atendimentos, nada, só quero mostrar para vocês como funciona o trabalho lá, e é isso aí. Acho que vai ser bem legal, sabe? É uma intuição que eu estou tendo para dividir com vocês, meus amigos que me acompanham, certo? Porque o nosso grupo, esse ano assim, a gente está mudando muita coisa, né? A gente acha que fazer igual todo mundo faz, então a gente está procurando fazer coisas diferentes, né? Até a palestra a gente está mudando, né? Então a gente quer falar temas e assuntos que as pessoas têm assim carência de saber, né? Então é isso aí, a gente quer encontrar o nosso estilo. O nosso estilo é bom, mas entender, sabe, descobrir aquilo que a gente quer focar realmente, trabalhar em cima daquilo. Bom, amigos, vamos embora. Chega de encher linguiça, Duda. Vamos embora. Duda, é muito bom assistir seus vídeos, bem como o do Sal, e perceber que se trata de uma pessoa normal, com senso de humor, que é gente como a gente. Porque muitas vezes a gente se autoavalia e percebe que falta tanto. Eu mesma fico em dúvida se realmente mereço felicidade, se realmente sou digna de ser feliz por causa de culpa. Se possível, gostaria muito de lhe pedir que um dia falasse sobre isso, a culpa. Assim, estou para fazer 23 anos e há 4 anos, para 5 anos, comecei a acordar. Antes disso, não respeitava meus pais, nem respeitava a mim mesma. Enfim, apesar de não ter feito nada de criminoso, eu vivia na inconsciência e considero que tenho apenas 1 ano de vida, pois é do ano passado para cá que minha vida começou a ser feliz realmente. Muita coisa dando certo e cada vez mais estou estudando a espiritualidade. Mas tenho esse problema, a culpa. Não gosto de falar do meu passado, tenho vergonha de muita coisa que já fiz.
Te peço, se possível, um conselho em relação a isso. Já vi você dizendo que se a gente olha para trás e não faria aquilo de novo, se fosse hoje, estamos melhores e que bom, significa que evoluímos. Mas ainda assim, se puderes dizer algo nesse sentido, lhe agradeço imensamente. Um grande abraço e quero dizer que respeito da forma como você faz os vídeos e todo o povo que está por trás de você também. Gosto muito, pois como eu já disse antes, parece ser gente como a gente, não iluminado, e não mostra que apesar de sermos simples, dá para ser do bem, com os recursos que dispomos, e não esperar até que algo extraordinário aconteça. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Muito legal essa pergunta dessa amiga, né? Eu fico muito contente, assim, tem uma coisa que me deixa muito feliz quando as pessoas dizem, pô, tu é simples, né? Porque é isso que eu quero passar, sabe? Como eu sempre falo, aqui não há mestres, não há professores, não há gurus. Só tem um cara que tudo aquilo que eu falo é porque eu presenciei na minha vida, eu passei por aquilo, entende? Eu não sou uma pessoa que eu leio um livro e venho aqui como um papagaio falar do livro, né? Eu já tive muitas comunidades, assim, do Orkut, comunidades espirituais, esotéricas. Uma coisa que eu vi, assim, as pessoas iam lá no Google, digitavam uma coisa, davam um Ctrl+C, Ctrl+V e colavam aquilo nas comunidades. É como se elas tivessem total conhecimento daquilo que elas estavam colando. Realmente uma mentira muito grande, né? Tudo aquilo que eu falo pra vocês, gente, lá no nosso grupo a gente tem assim, ó, teoria e prática. Não adianta ficar só na teoria. Conhecimento que fica só no papel não é conhecimento. A gente tem que praticar. Praticar a todo dia. Uma coisa que eu falo para os meus médicos assim, ó, poxa, eu trabalho na quarta-feira, dou passe, isso não é nada. Não é nada. A espiritualidade ela é todo dia. Quando tu acorda de manhã, tu já te conecta e tu fica no orar e vigiar a todo momento. A espiritualidade tem que ser praticada a todo momento, a toda hora. Certo? É mais ou menos por aí que funciona. Bom, minha amiga, respondendo a tua pergunta, não sou digna de ser feliz. Eu não concordo contigo, eu acredito que tu é digna de ser feliz, assim como eu sou, como todos nós somos dignos de ser feliz. Só que o que acontece, assim, se você acha que você não é digna, como você está dizendo, você não vai ser feliz. Isso é uma coisa que você tem que trabalhar em você mesmo. Ou seja, você tem que querer ser feliz. Você tem que acreditar em você que você pode ser feliz e tenha certeza que você vai ser. Porque nós somos donos, né, da nossa vida. Nós somos donos do nosso destino. Certo? Quem vai fazer somos nós. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o direito à escolha. Então, o que acontece? Que você escolha ser feliz. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada que a gente faz, né? O propósito da vida para mim é a felicidade. Se a gente está aqui é porque a gente quer ser feliz. Além de evoluir, de sermos pessoas melhores. Mas assim, ó, a gente precisa, né, encontrar o caminho para a felicidade. E eu sempre digo assim, como encontrar esse caminho? Encontrar, primeiramente de tudo, é paz de espírito, né? Paz de espírito para a gente poder ser feliz. Enquanto você não tiver em paz de espírito, você não vai conseguir ser feliz. Você está falando da culpa, você sente muita culpa, então você não está em paz, por isso que você não é feliz. Sobre a culpa, é um assunto que eu adoro falar sobre culpa, porque a gente lá nos nossos trabalhos, a gente percebe isso assim nitidamente, assim, no pessoal que nos procura. Assim, ó, vou te falar uma coisa, tu não é privilegiada, tem muitas outras pessoas com muita culpa. Eu já tive muita culpa de muita coisa que eu fiz no passado, mas assim, ó, a gente aprende. Eu digo assim, quando a gente começa a se autoconhecer, né, espiritualidade com autoconhecimento é um divisor de águas, né. Como eu definiria culpa, né? O que é culpa? Culpa é quando nós estamos apegados ao passado. Estamos com um apego ao passado, por alguma coisa que a gente fez ou que a gente gostaria de ter feito, mas a gente não fez. Então assim, ó, a gente precisa trabalhar essa culpa, né? Porque muitas vezes a gente fica com tanta culpa, com tanto remorso, que a gente não consegue se libertar do passado. Eu já falei sobre isso muitas vezes e eu gostaria de repetir hoje. Eu defino passado, presente e futuro assim. Passado negativo, presente neutro e futuro positivo. Por que passado é negativo? Porque não que ele seja, não que seja via de regra o passado ser negativo, mas é que infelizmente a maioria de nós, 90% de nós, volta ao passado para remoer coisas ruins.
E isso faz com que o passado se torne um polo negativo. A gente volta para o passado ou para remoer dores, tristezas, sentimentos negativos, coisas que a gente deixou de fazer, e a gente volta naquele passado para sofrer. Por isso que ele se torna negativo, como eu estou dizendo. E nós deveríamos ter a consciência que o passado, a gente não tem mais como mexer no passado. A gente não tem mais como voltar atrás. O que passou, passou. A gente só deve voltar ao passado para aprender com o erro. Isso é evolução. E por que eu digo que o presente é neutro? Eu sempre falo assim, tudo o que nós temos é o agora. Você pode dizer assim, o que a gente tem realmente é o agora. É nesse momento é que tu vai fazer as coisas acontecerem. É nesse momento que tu pode te arrepender do que tu fez, ou tu pode realmente plantar uma sementinha para colher lá na frente um futuro, ter uma coisa boa para colher, né? Então ele é neutro, ou seja, ele vai ser positivo ou negativo dependendo das tuas escolhas que tu vai agora. Só que para te fazer isso no agora, você precisa estar consciente. Eu sempre digo assim, a consciência é luz. Consciência é que nem um paraquedas. Se tiver aberto, tu tá salvo. Entendeu? É mais ou menos uma coisa assim. E por que o futuro é positivo? Porque se tu fizer coisas boas agora, coisas conscientes, ter atitudes conscientes, tu vai ter um futuro positivo. Então é mais ou menos assim que acontece. Uma outra coisa, né, que a gente precisa entender é quando a gente sofre muito com culpa, geralmente é porque nós queremos ser perfeitos, né? E nós não somos perfeitos. Eu vejo muito aquela frase assim, errar é humano. Só que eu vejo que a gente esquece que somos seres humanos. Errar é humano, mas a gente esquece que a gente é humano. Que somos seres imperfeitos, que vivemos num mundo imperfeito, que vivemos na matéria, que não existe pessoa no mundo que seja perfeita. A gente precisa entender isso e parar de querermos sermos perfeitos, perfeccionistas e muitas vezes cobrar dos outros a perfeição que a gente não tem, certo? E é onde que entra a culpa em tudo isso, né? Quando a gente começa a ficar do nosso lado, né? A gente começa a assumir o seguinte: o que a gente precisa entender, nós que almejamos a tão esperada evolução, né? Que tentamos subir esse degrauzinho, né? Mas a gente sobe um degrau e cai 20 para trás, que acontece comigo direto. Sobe um degrauzinho, opa, subi, daqui a pouco lá embaixo, tudo de novo. A gente precisa entender que estamos encarnados nesse mundo físico, que esse corpo que nós estamos usando não nos pertence, nos foi emprestado, e que nós não somos perfeitos. E a gente vai passar por vários momentos em nossa vida que nós vamos cometer erros, né? Falando sobre erros, né? Eu vejo que as pessoas associam muito culpa a erro. Eu errei no passado, por isso eu tenho culpa. A gente precisa entender isso, tá, gente? Entender o que é um erro e o que é a culpa realmente, e parar de associar uma coisa a outra. Por exemplo, errar. Faz parte do ser humano errar. Eu sempre digo assim, ó, se o homem não errasse, ele não era homem, ele era Deus. Faz parte da existência humana o erro, entendeu? Então assim, ó, eu sempre digo para as pessoas assim, ó, se eu pudesse te dar um conselho, erra muito, mas aprende com o teu erro. Grandeza da alma, a pessoa que reconhece que errou e transforma esse erro, não comete ele novamente. Certo? A gente precisa entender isso. Então a gente fica se culpando por erros que a gente fez. O que seria o certo que nós deveríamos fazer? É aceitar que erramos, que não somos perfeitos, que não somos tão bons assim como a gente acha que nós somos, que a gente está se vendo de uma maneira errada, como seres assim muito evoluídos que nós não somos, que nós somos criancinhas, né? Ainda estamos gatinhando aqui sobre espiritualidade, não sabemos nada, não estamos nem na ponta do iceberg do que realmente existe de espiritualidade. E a gente precisa ter o erro como nosso aliado, né? Eu sempre digo assim, não existem erros, existem experiências. Se você errou, você experienciou
alguma coisa na sua vida. Então é isso que a gente precisa entender. E a gente precisa entender também, quando a gente tem muita culpa, a gente fica totalmente preso ao passado. A gente fica preso com determinada época e tempo do passado. E a gente acaba perdendo aquele neutro que eu digo para vocês, aquele momento que não vai mais voltar. Aquele momento que você pode fazer muita coisa para ter um futuro positivo. Entendeu? Porque a gente fala sobre erros, né? O que hoje é errado, amanhã pode ser certo. O que é errado hoje num país, num outro país está certo. A gente precisa entender isso e parar de nos julgarmos e muitas vezes julgar as pessoas. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, eu posso achar errado a prostituição, mas eu não posso julgar quem se prostitui. Quais são os motivos que levaram aquela pessoa a se prostituir? Eu posso achar errado o aborto, mas eu não posso julgar quem fez o aborto. Sabe lá o que aquela pessoa não passou para cometer o aborto? Sabe lá o que não aconteceu? Eu estou na pele daquela pessoa. O que é um erro? O erro não tem nada a ver com culpa, gente. A culpa acontece quando nós não estamos do nosso lado, quando a gente começa a se autopunir. É uma vingança da gente contra a gente mesmo. É isso que a gente precisa entender. Certo? Então assim, evolução, como eu falei no texto que eu li ali, né? Todos nós que erramos, todos nós que sentimos culpas, eu já errei muito, vou errar muito ainda, e não tenho vergonha de errar, eu aprendo muito com meus erros. Eu vou falar uma coisa para vocês, aprendo muito, muito, muito mesmo, certo? Culpa é uma coisa assim, que eu não tenho mais, eu me trabalho muito, já tive muita culpa, mas assim, o que acontece? Quando você fica preso na culpa, você fica preso ao passado. Então a gente precisa ter aceitação. Existe uma técnica para a culpa que eu gostaria de passar para todos vocês que estão assistindo hoje, que é assim, faz de conta que você está morrendo, que você vai desencarnar, que você está com muita culpa, com muita tristeza, com muita angústia. Qual é a palavra que te libertaria de todos esses sentimentos? É o perdão. Você se perdoar. Eu sempre vou falar isso nos meus vídeos. Você só pode dar aquilo que você tem e só pode receber aquilo que você deu. Se você quer aprender a perdoar as pessoas, você primeiro precisa aprender a se perdoar. É de dentro para fora e não de fora para dentro. É assim que funciona, minha amiga. Eu gostaria que essas palavras realmente tocassem o teu coração. Procure se perdoar. Procure se amar mais. Procure aceitação. Aceite o dia de hoje como ele é. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar mesmo sobre aceitação é assim, porque assim, não tem mais o que fazer quando você errou. Não tem mais como modificar. Em muitos casos não tem mais remédio. Então o que acontece? Você aceita aquilo, aconteceu, tinha que acontecer, mas assim, aceitação pro dia de amanhã, procura modificar, certo? E se desprenda dessa culpa, pratique o auto-perdão, se perdoe, você vai ver que você vai ficar muito melhor. Culpa só faz com que a gente baixe a nossa energia, a nossa vibração, para que outras energias mais pesadas entrem e nos levem ao estresse e à depressão. Procure se ver com olhos de um ser imperfeito, como todos nós somos, assim como eu sou, você é e todo mundo é. Fica do seu lado. Seja a sua melhor amiga. Porque o que acontece nesse processo de culpa, de auto-perdão, de erros? Quando você olha para o passado e você vê que você errou e você diz assim, hoje eu cometeria esse mesmo erro, você diz, não, hoje eu não cometeria. Você evoluiu. Só que assim, acredite, você vai ser testado. Todos aqueles irmãozinhos do outro lado, do lado negro da força, eles estão ouvindo você dizer assim, bom, a partir de hoje eu mudei. E você pode ter a certeza que você vai ser testado. Vão te colocar à prova. Você mudou e aí você vai ter a oportunidade de mostrar que realmente você evoluiu.
E quando você conseguir fazer isso, você vai se sentir bem, vai encontrar uma paz muito grande de espírito e paz, né? Você vai sentir, vai encontrar a verdadeira felicidade. Certo, minha amiga? Um grande abraço para você, fique com Deus, tá? Olá, guerreiros de luz. Olá, Duda. Ficou excelente o vídeo com perguntas e respostas pontuais e esclarecedoras. E foi nos seus vídeos passados que aprendi a sua técnica de pedir aos nossos mentores espirituais que nos viessem buscar após o sono. Comigo funcionou no primeiro dia. Eu estava com muitos problemas durante o sono desde o começo de dezembro de 2011. Acordava no meio da noite, sempre às 3, 3:30 da manhã, recordando de sonhos muito ruins. Via pessoas sendo assassinadas, via pessoas mortas no chão, em casas, cômodos escuros sujos. Então, no final de janeiro deste ano, conheci os seus vídeos. Assisti um no qual você falava para pedirmos aos nossos mentores espirituais que nos levassem para a sua companhia. Daí eu tive um sonho no qual um espírito me explicava que eu não estava vivendo a situação, ou seja, a situação não era minha, mas eu estava acompanhando com eles situações de outras pessoas que no qual tínhamos que ajudar. Só que quando eu retornava ao corpo, ficava em minha mente cenas que me chocavam mais. Bem, depois dele contar essa historinha, gostaria de contar outra, e se você puder me responder, ficarei muito agradecido. Estou no centro kardecista em um grupo de desenvolvimento de mediunidade, no qual me colocaram na função de doutrinadora. No entanto, eu sou a única doutrinadora do grupo que fica sentindo tudo que acontece nos trabalhos mediúnicos. Além disso, quando estou doutrinando, eu tenho absoluta certeza que não sou eu que falo todas as coisas esclarecedoras aos nossos irmãozinhos sofredores. Quando eu chego perto de um médium que dá passividade, sai exatamente onde ele sente a dor, onde está machucado, e começa a reconstruir o corpo espiritual do irmãozinho. Então eu te pergunto, que mediunidade é essa que me faz fazer todas essas coisas sem estar incorporado? Ou existe uma incorporação diferente, que usa sua mente e a sensibilidade para fazer essas coisas? Agora, só mais uma pergunta. Tenho frequentado também um centro de Umbanda branca, e ela comecei a fazer um tratamento espiritual. E lá minha sensibilidade fica muito mais aflorada que no centro kardecista. Eles me falaram que tenho muita mediunidade, que tenho potencial para dar meia volta ao mundo. Estou usando apenas 1% do que deveria. Porém, confesso a você, tenho medo da mediunidade, tenho medo da incorporação, e um medo muito grande. E para você ter uma ideia de como é, uma vez quase aconteceu uma incorporação em mim. Eu fiquei com tanto medo que meu coração bateu tão forte e doido que achei que fosse ter uma parada cardíaca. Nossa, Duda, foi horrível. O que você, como um guerreiro de luz, faria no meu lugar? Por ficar mais sensível no centro de Umbanda? Se fosse você, escolheria o centro de Umbanda ou ficaria no kardecismo mesmo? Ou ainda escolheria os dois? Obrigado, Duda. Muita luz. Namastê. Bom, ela não deixou o nome também, né? Bom, minha amiga, é o seguinte. Você tem a... Como é que eu posso te dizer assim? Você trabalha com doutrinação, né? No centro kardecista, né? Lá no nosso grupo eu também trabalho com doutrinação, né? Trabalho com doutrinação e incorporação também, né? E eu vou te falar uma coisa, assim, essa tua mediunidade, o que acontece na mesa mediúnica, né? As pessoas, os médios de incorporação recebem as entidades, né, que são selecionadas pelo plano espiritual para aquela incorporação, e os doutrinadores, eles têm também os seus amparadores, os amparadores da casa ali juntos, né, para dar a intuição de como doutrinar, né? Isso aconteceu muito comigo em doutrinações, assim, de ter a intuição de falar uma determinada coisa para aquela pessoa, né? E a gente faz toda a aula de doutrinadores no nosso grupo, e eu sempre digo para os meus médios assim, ó, sigam a intuição de vocês. Existe uma diferença muito grande entre raciocínio e intuição, certo? Eu digo que espiritualidade mais é intuição. Você tem que raciocinar, com certeza, pensar no que é bom, no que é ruim, no que pode te trazer de ruim ou bom para a sua vida. Mas a intuição, certo? É quando os amparadores estão do teu lado te intuindo o que dizer. E o que eu vejo é que você tem essa mediunidade de ter essa sensibilidade mais forte de pegar o que o amparador, ou aquele que está te ajudando na doutrinação.
Porque no momento que você está fazendo a doutrinação, você está sendo amparada, ajudada e assistida por um amparador, né? Por uma consciência muito mais elevada que todos nós. E você está captando muito bem isso aí. Isso acontece muito comigo também, em doutrinações muito fortes, onde a gente pega entidades muito pesadas, assim, que muitas vezes eles falam coisas que a gente não sabe o que falar, e de repente, assim, o que eu uso, assim, eu esvazio a mente e fico só captando. Quando eu vejo, vem aquela coisa, assim, ó, então fala isso pra ele, sabe? Trabalha a roda de Sansara, sabe? Faz isso, faz aquilo. Então você está tendo uma intuição muito forte, você tem essa intuição muito forte. E eles estão trabalhando muito isso em você. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho isso também, né? Você falou, às vezes fala coisas que nem sei que eu estou falando, isso acontece comigo também. Às vezes eu assisto os vídeos, nossa, fui eu que falei aquilo, sabe? Então é tudo intuição. Eu sei que eu estou fazendo o vídeo aqui, mas eu não estou sozinho. Eu sinto isso. Eu sinto que o plano espiritual está comigo aqui, né? Eu sei que tem o amparador aqui do lado direito, o obsessor na esquerda. Certo? Tá um anjinho de um lado e o diabinho do outro. Mas é assim que funciona, né? E aí o que acontece? Assim como você tem a facilidade de ouvir o amparador, você deve ter a facilidade muito grande de pegar pensamentos negativos também. Aqueles assédios, sabe? De ouvir aquela vozinha, sabe? Tentando, fazendo com que você tenha alguma atitude que não é sua. É mais ou menos por aí. Então, respondendo essa tua pergunta, eu digo assim, ó, você no momento da doutrinação, você não está sozinha, você está com o amparador. E, pô, que bom, parabéns que você consegue captar aquilo que ele está te passando. Ele está conseguindo te auxiliar e você está conseguindo auxiliar a entidade, né? Então tá tudo certo. Pelo que você está tudo certo, tá tudo perfeito, né? Outra coisa, sobre a Umbanda, né? A energia, os kardecistas que me perdoem, né? Mas a energia da Umbanda é muito forte. É uma egrégora assim, realmente muito forte, um desenvolvimento mediúnico muito forte também. Então toda aquela pessoa que frequenta a Umbanda, ela tem um desenvolvimento muito mais forte, até pelas energias egrégoras da Umbanda, né? Tanto é que sempre quando eu trabalhava em centro espírita, assim, né? Muitas vezes eu olhava, a pessoa estava com uma magia negra, assim, e eu sabia que o centro kardecista não ia resolver, né? E eu chegava a dizer, que eu não podia falar na frente dos dirigentes nem dos outros médicos, senão os caras iam me expulsar quando eu trabalhava nos centros kardecistas, né? Eu pegava, levava o cara para um canto e dizia assim, tu vai lá no centro de Umbanda lá do Pai José, diz que foi o Duda. Diz que foi o Duda que te mandou, sabe? Eu dizia isso para eles, assim, sabe? Uma vez, não sei quem foi que falou, eu fui no centro de Umbanda que o Duda mandou. O negócio pegou pro meu lado lá, tudo bem, certo? Mas eu fiz aquilo que o meu coração mandava. E assim, ó, eu vou te falar uma coisa, eu tenho o maior carinho pela Umbanda, preto velhos, caboclos, índios, respeito, eu vejo muito preconceito do pessoal para preto velho, não sei o que, racismo, sabe? Defendo eles com unhas e dentes, não fala mal na minha frente que vai comprar uma briga, sabe? Mas assim, ó, o que acontece? Você fala assim, o que eu faço? Kardecismo ou a Umbanda? Eu não vou responder isso para ti, eu vou dizer assim, aonde tu te sente melhor? Qual é a tua verdade? Né? Eu passei por um processo igual ao seu, né? De adorar a Umbanda, mas de gostar da mesa branca, né? Gostar do kardecismo, né? E o que aconteceu? Eu misturei tudo. Aí criamos um centro espiritualista, né? Então misturei tudo. E quando eu tinha a filosofia de abrir esse centro, os Guerreiros da Luz, eu procurei todos os centros da minha cidade com essa filosofia, olha, quero abrir um centro espiritualista. Os caras só voltaram a me correr com um pedaço de pau, assim, não, aqui é Kardec que deu pra bola, não tem esse papo de preto velho aqui. E o que aconteceu? Então é o seguinte, eu vou abrir o meu centro vai ser um centro espiritualista, com reiki, né, radiestesia, cromoterapia, Umbanda, né, mesa branca, apometria, sabe, tudo. Então a pergunta aqui, aonde você se sente melhor? Você tem que ver isso, né? E uma coisa que eu queria te pedir, assim, te falar, toma muito cuidado com esse negócio, assim, você, quando te mexe muito na vaidade mediúnica, assim, né? Você pode dar a volta ao mundo, sabe? Aquelas pessoas que te engrandecem, assim, né? O médium, sabe? Toma muito cuidado com isso, tá? Que a maior
queda de médium é pelo ego, é pelo orgulho, é pela vaidade, né? Os grandes mestres que caíram, todos eles caíram porque por culpa dos discípulos, né? Eles ovacionavam muito o mestre caía no ego e daqui a pouco é queda total, assim. Sobre a incorporação, eu vou te falar uma coisa, também tenho a mediunidade da incorporação, ela é muito forte, já passei por tudo isso que tu passou, de ter medo da incorporação. A gente também tem um curso lá sobre incorporação que ele funciona mais ou menos assim, tipo, esse corpo físico é teu, tá? Não tem como uma outra entidade entrar aqui dentro e te roubar esse corpo, não tem como. Se alguém te falar que tem como, tá mentindo, tá? Porque você são laços, cordão de prata, cordão de ouro, laços sobre laços, amarrando o teu espírito ao teu corpo, prendendo uma coisa a outra. Tanto é que pro espírito acoplar o corpo físico tem que ter um encaixe ali que é feito todo ele pelo perispírito ali, né, pelo corpo energético, entende? Tem que ter uma coisa que encaixe uma na outra, mais ou menos assim. Não sei se eu expliquei, se eu enrolei tudo, certo? Então assim, ó, na nossa aula de mediunidade, assim, esse corpo físico é teu. O que acontece? Na tua casa vai entrar só quem tu permitir, só quem tu deixar entrar. Tu não tem como proibir alguém de entrar chegar até o portão da tua casa, mas passar dali o negócio é contigo, ou tu deixa ou tu não deixa, certo? Então nas nossas aulas de mediunidade a gente educa muito o médium assim, ó, eu passo muito isso para eles, que foi uma coisa que o plano espiritual me passou. No momento da incorporação, pode falar, quer gritar, pode gritar, mas assim, ó, virar a mesa, dar soco, bater, não deixa, sabe? Eu tenho mediunidade da incorporação, eu sei como é isso, não deixa mesmo. Naquele momento é você que comanda ali. Se você quer deixar a entidade chegar para se manifestar, para pedir ajuda, para auxílio, para amparo, tudo bem, tranquilo. Uma das coisas boas que eu acho na incorporação é o seguinte, é que você começa a perceber, né, o outro lado, assim, você sente a dor daquela entidade que às vezes vem quebrada, você, aquela entidade que foi abortada, aquela entidade negativa, aquela entidade com ódio, com raiva. Geralmente o nosso coração acelera porque eles já vêm acelerados, né? Já vem com aquela raiva, sabe quando o coração acelera pra briga, né? Já vem assim, então já dá aquele choque anímico, né? Eu vou te falar uma coisa assim, tudo tem o seu tempo. Se você acha que você não está no seu tempo agora, né? Com calma, né? Mas assim, eu sempre vou dizer para todo mundo, mediunidade, eu já ouvi muitas pessoas dizer, é uma praga, eu não quero isso, é uma maldição, mas a gente não lembra, mas a gente pediu para vir com essa mediunidade. A gente implorou. Então tu não é médium por ser, foi uma sorte, um acaso do destino. Todos os teus chakras já foram trabalhados para você ser médium de incorporação, doutrinação, certo? Passista. Não é por acaso, alguma coisa tem. Então eu sempre digo assim, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. O chamado está ali, tem muita gente sendo chamada para o trabalho. A gente assim, ó, tem muita gente precisando de ajuda, tanto no plano físico como no plano espiritual. E a gente precisa de trabalhadores, né? Só que o que acontece, assim, a gente sempre tem que ter os pés no chão, saber que nós não somos super seres, né? Que mediunidade não te faz uma pessoa melhor do que as outras, né? Que ser médium não é ser especial, mas sim especial é aquilo que tu faz com a tua mediunidade. Isso que é legal, certo? E se você tem esse dom, trabalha para o bem, trabalha com o amparo. E no seu relato ali que eu li, você faz a projeção astral, você está indo para outros lugares para amparar, para ajudar, muito legal. Só que o que eu vou te dizer assim, ó, tu não pode trazer aquilo junto contigo, assim, né? Uma das aulas da mediunidade que a gente faz também, que eu acho muito legal, que eu passo para os médios, é assim, quando a gente vai trabalhar a mesa mediúnica, a mesa branca, a gente trabalha a mediunidade, as incorporações, a gente vê muita coisa lá chocante, muita coisa que... Mas no momento que tu sair do centro, desliga, puxa a tomada, já era.
Deixa ali o que foi feito ali, entendeu? Não fica levando aquilo para a tua vida. No teu dia a dia tu tem que viver como encarnado, tu tem obrigações, tu tem trabalho, tu tem pessoas que dependem de ti, pessoas que contam contigo. Então assim, ó, esse é o equilíbrio. Você não pode, quando for amparar de noite, ficar o dia inteiro pensando naquilo que aconteceu. Claro, você precisa meditar, reflexão, mas não a todo momento, porque isso pode causar um desequilíbrio. Novamente eu entro no budismo. Se você quer saber se você está desequilibrado, a regra é assim, ó, tudo aquilo que é demais faz mal. Nem 8 nem 80, o caminho é o caminho do meio. Certo? Então assim, ó, no momento de trabalhar, você trabalha. No momento que saiu, corta tudo. Certo? No desdobramento do sono físico, você ampara, você também tem esse desdobramento. Nossa, eu já vi cada coisa horrível. Se tu ficar pensando, porque assim, ó, novamente eu digo, tudo aquilo que tu der atenção, tu dá energia. No momento que você pensa num desencarnado, num ente querido, só em pensar nele você já se ligou com ele automaticamente. Se você teve um sono, uma projeção, e você está se ligando, pensando naquela situação, você está se ligando naquela situação novamente, certo? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Somos médiums, mas a gente precisa viver o mundo físico. A nossa evolução passa pelo mundo físico. Eu canso de ouvir irmãos meus médicos que dizem, ó, eu não sou desse mundo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque não, olha, eu não vejo a hora de sair daqui. Tá errado, gente. A gente tem que viver esse mundo. O que tu é aqui, tu é lá no plano astral. O que tu é lá, tu é aqui. São espelhos, volto a dizer. Então o que acontece? A gente, não é porque tu trabalha apenas na quarta-feira, no centro espírita, numa umbanda, que você é a pessoa mais espiritualizada do mundo. Espiritualidade é todo dia. Saber que nós precisamos viver um mundo físico em comunhão com a espiritualidade. Saber que a gente não deve se prender somente à matéria, mas sempre ter o nosso olhar voltado à espiritualidade. Uma coisa que eu vejo muito, assim, que eu fico observando, eu já falei isso, né? Eu observo muito, assim, as pessoas, mas esse olhar tem que ser para mim, né? Mais forte tem que ser para mim. É que eu vejo, assim, geralmente as pessoas que estão de bem com a vida, né? Elas olham para cima, né? Olham, tem uma ampla visão no caminhar. E aquelas pessoas que estão tristes, deprimidas, olham para baixo, literalmente para baixo. Tava vendo isso esses dias aqui na loja, né? Às vezes eu fico aqui sentado, para esse lado aqui que eu tô olhando aqui, é a vitrine, né? Onde passa as pessoas, eu paro e fico olhando, vejo as pessoas passando, assim, né? E a gente tem aqui as propagandas da loja, de fotografias, né? E aí, bem na porta, às vezes as pessoas chegam e sentam bem na porta, assim, né? Aí esse dia eu pensei, pô, mas aí fica difícil para os clientes entrarem. Eu peguei, fiz um cartazinho e botei, por favor, não sente na porta, né? Aí eu tava aqui olhando, percebi, eu vi que cada um que passava, eu olhava para a plaquinha no chão, né? Eu pensei, poxa, mas eles olham mais para a placa que está no chão do que as outras placas que estão na vitrine, mais altas, né? Aí eu tive a ideia, né? Peguei e fiz um monte de placa ali, 3x4 na hora, revelação digital, botei, colei tudo no chão, tudo na calçada ali. Cara, o que entrou de cliente, que você não tem ideia. Então, olha bem, em vez das pessoas estão olhando para baixo, a visão delas está totalmente limitada. E, geralmente, quem está olhando para baixo são pessoas que estão com estresse, estão com depressão. Certo? Então, a gente precisa também entender, né, muito sobre isso também, né? Entender de pessoas, né? Entender os nossos irmãos, né? E entender que a nossa mediunidade está aí para amparar, né? Certo, minha amiga? Espero ter te ajudado em alguma coisa. Namastê, que Deus te ajude, ok? Duda, eu gostaria de saber sobre acender velas em casa. Umas pessoas dizem que é bom, outras dizem que é ruim. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, sobre acender velas, não me lembro se eu já falei sobre isso, mas o que vale é a intenção, né? Se você acender uma vela na tua casa, para o teu anjo da guarda, né? Não tem problema nenhum. Agora, se tu acender uma vela na tua casa para as almas que precisam de luz, aí tu tá ferrado, aí já era, né? Então, assim, o que vale é a intenção, assim como a oração, né? A oração é aquela que vem de dentro. O que dá força à oração é o pensamento e a intenção, né?
Sobre velas, eu vou te falar uma coisa, para mim é muito simples, né? Se você vai acender para o teu anjo da guarda, tranquilo. Mas se você vai acender para um ente querido, acende lá na igreja, lá no cemitério, num jardim, não acende dentro da tua casa, que muitas vezes estão precisando de muita luz e essa vela, com certeza, com a intenção que tu está dando, ela vai chegar até quem está precisando. Quanto a velas, assim, para encerrar, para não me aprofundar muito, né? Eu diria assim, antes de acender uma vela, acende a chama que está dentro do teu coração. Essa é a mais importante de todas, certo? Bom, gente, é isso aí. Terminou. Pessoal, um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado às pessoas que estão interagindo com a gente. Peço que Deus abençoe todos vocês. Namastê, gente. Até mais.